paz do Senhor esteja com todos vocês. É sempre um motivo de muita alegria estar aqui pela terceira vez e de algum modo já me sinto em casa. Dito isso, eu convido todos vocês a abrirem as Escrituras. Nós leremos nessa noite o texto encontrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, dos versos 1 ao 4. Mateus, capítulo 8, nós leremos os versos 1 a 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Senhor: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Só até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Vamos nos dirigir a Deus em uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos apresentamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Pai querido, como já foi dito, quão grande privilégio é podermos estar aqui de maneira espontânea e totalmente livre para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, Senhor. Pai querido, nesta noite nós pedimos que a Tua boa mão esteja conosco, que os céus estejam abertos, Senhor, e que não permita que ninguém volte para casa da mesma maneira que veio até aqui, mas que todos de alguma forma sejam fortalecidos, revigorados pelo poder do Teu Espírito Santo, mediante a pregação da Tua palavra, Senhor. Pai querido, nesse momento nós Te suplicamos, desobstrua o entendimento, quebra, Senhor, os corações de pedra, e que o Senhor encontre em cada coração uma terra fértil, onde a Tua palavra encontre abrigo e acolhimento. E ajuda-nos, Senhor, a sermos não somente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado por meio do nosso testemunho, até mesmo pela boca daqueles que ainda não Te conhecem. E assim, Senhor, é o que nós Te pedimos nessa noite, é o que nós Te rogamos de todo o nosso coração. E assim nós cremos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ao longo de todo o período bíblico, a lepra foi uma das doenças mais temidas. A pessoa que estava cometida com essa doença, a pessoa que fora diagnosticada com lepra, ela sabia que deste momento em diante ela teria que viver a morte em vida. Porque à medida que a doença iria se avançando, à medida que a doença avançava, a pessoa perdia a sensibilidade. Com o tempo, as partes do corpo, como a orelha, como o nariz, como a ponta dos dedos, ia caindo, ia literalmente caindo. A carne da pessoa ia se apodrecendo, de modo que a lepra tornava também uma pessoa impura, segundo a lei de Moisés. Então, uma pessoa com lepra, além de ter que viver com as aflições que a própria doença lhe infligia, essa pessoa tinha também que viver longe de todas as pessoas do seu entorno. Ela era literalmente banida da convivência pública. E a lepra, portanto, ela não representava apenas uma destruição dos nervos e da carne do indivíduo doente.
ela representava literalmente o banimento de uma vida social. A pessoa teria que passar a conviver sozinha. Ela tinha que viver longe das pessoas. A pessoa não poderia mais desfrutar do abraço da esposa, do abraço dos filhos. A pessoa não poderia mais desfrutar da convivência dos amigos. Tudo por conta do alto poder de contágio daquela doença. E como eu disse, a pessoa era literalmente banida do convívio familiar e do convívio social. A lepra, meus irmãos, naquele tempo, hoje conhecida como hanseníase, graças a Deus, sob controle, mas naquele tempo a lepra representava o ápice da ruína existencial e do desamparo, porque a pessoa teria que conviver com todo o reflexo da doença, com todos os sintomas mais agudos da doença, de uma forma totalmente isolada. Ela não tinha quem recorrer, a não ser que um milagre fizesse com que aquela pessoa se tornasse limpa novamente. Naquele tempo, o pavor que se tinha dessa doença era tão grande que as pessoas com lepra deveriam viver em colônias separadas da comunidade. E, além disso, essas pessoas ainda tinham que gritar: olha, eu sou impuro, eu sou impuro, à medida que os desavisados se aproximavam. De modo que a pessoa ainda tinha que passar por essa humilhação de gritar bem alto que era impura, para que alguém não se aproximasse demais dela. E era assim que a pessoa tinha que viver. A pessoa, aos olhos da população daquele tempo, especialmente do primeiro século, uma pessoa cometida com lepra, ela era tratada também como alguém espiritualmente morta. Alguém que havia sido punida por Deus e alguém que estava vivendo sobre o castigo de Deus. Um leproso, meus irmãos, ele não perdia apenas a saúde, ele perdia todo o contato físico com as pessoas que ele cresceu amando. Agora só lhe restava a solidão e aguardar silenciosamente até que a morte definitivamente o acometesse. Mas como se tudo isso não bastasse, a lepra também fazia com que o indivíduo perdesse a sua própria identidade. Mateus, por exemplo, sequer menciona o nome desse homem. O mesmo acontece no Evangelho de Marcos e o mesmo acontece no Evangelho de Lucas. Era um homem que não tinha nome, porque ele tinha sua identidade completamente substituída pela própria doença. Aquela pessoa era conhecida agora como o leproso, a leprosa. Ele perdia a sua identidade. E era assim que aquele indivíduo passava a viver. A pessoa passava a ser conhecida pela miséria que agravava cada vez mais no seu próprio ser. Entretanto, meus irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela nos mostra também um ponto de virada definitiva na vida desse homem. E é isso que nós iremos explanar ao longo dessa mensagem, ao longo da exposição desse texto. E a primeira lição que esse texto nos ensina é que para se ter uma vida completamente transformada, devemos nos aproximar de Jesus, reconhecendo o nosso estado de miserabilidade. Portanto, a primeira lição que eu apresento para vocês é: para que vocês se aproximem de Jesus e tenham a vida definitivamente transformada, como é o tema dessa mensagem, a primeira coisa que nós precisamos aprender é reconhecer a nossa real condição e aproximar de Jesus com fé. Eu vou repetir, a primeira lição que esta passagem nos ensina para que possamos ter a vida transformada à medida que nos aproximamos de Jesus é que nós devemos reconhecer a nossa real condição e nos aproximarmos com fé. E onde que nós encontramos essa primeira lição?
Ela está claramente nos 3 primeiros versos. Acompanhem comigo novamente. Diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Nós precisamos tentar captar com essas palavras o desespero, a dor, ao mesmo tempo a esperança desse homem. Eu já dei uma descrição de como a lepra afeta e afetava, especialmente, a vida de um indivíduo. Agora percebam, meus irmãos, que Mateus ele começa dizendo que eu já disse que a morte provoca a lepra provocava uma morte social do indivíduo. Mas vamos analisar esse primeiro verso. Ora, descendo ele do monte. Esse monte aqui era um monte das bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus apresentou para a humanidade talvez o mais belo pronunciamento que a humanidade já ouviu. As mais belas palavras que aquele povo havia ouvido até então. Então, à medida que o Senhor apresentou a sua doutrina, e diz o texto que muitos ficaram encantados com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então convinha também que o sermão fosse acompanhado por uma forte prova de que aquele homem que pronunciou a sua doutrina era também um homem revestido do poder de Deus. De modo que, desse ponto em diante, as belas palavras que Jesus já havia pronunciado vinham agora acompanhadas com poder que emanava do próprio Senhor. As pessoas passavam então a ter uma compreensão muito mais ampliada acerca de Jesus. Mas diz o texto que Jesus desce o monte seguido por uma grande multidão. Podemos afirmar, sem nenhum exagero, que certamente aquela multidão era composta por pessoas repletas de curiosidade e admiração por aquele homem que havia dito palavras tão bonitas, que havia anunciado a sua doutrina de uma forma tão bela. Mas o texto diz que uma pessoa se aproximou de Jesus de uma maneira diferente. Um leproso, um homem que não poderia se aproximar de ninguém. Ele se aproxima de Jesus não por curiosidade, mas ele aborda Jesus de uma forma direta, totalmente possuído de uma necessidade real. Para aquele homem, viver ou morrer tanto fazia, porque ele já estava vivenciando uma vida que o levaria à morte. E mesmo sabendo que um leproso, ao se aproximar de alguém são, correria um sério risco de morrer apedrejado. A morte por apedrejamento, especialmente no caso dos leprosos, é bem que se diga, não se tratava de uma ordem oriunda da lei de Moisés. As pessoas apedrejavam um leproso que se aproximava de alguém puro por conta da repugnância e do medo do contágio. Então, mediante o desespero e o pavor daquela doença, as pessoas simplesmente se sentiam impulsionadas a apedrejar aquele que ousava se aproximar. Mas aquele homem sabia que ele só tinha uma chance. De algum modo ele ouviu falar de Jesus. O texto não nos mostra como que isso aconteceu. Mas aquele homem teve a coragem necessária para se aproximar, mesmo que alguém o identificasse e começasse a apedrejá-lo. Aquele homem se aproximou de Jesus, tendo a plena consciência desse risco. Mesmo assim, aquele homem decide se aproximar de Jesus, como se estivesse apostando a própria vida nessa única esperança. Ou a vida mudava, ou tudo estaria perdido naquele mesmo dia. Aquele homem decidiu arriscar, porque para ele viver ou morrer era exatamente a mesma coisa, como eu já disse para vocês. Mas o Evangelho de Lucas, e vocês sabem, creio eu, que Lucas foi um médico.
E quando Lucas trata a respeito dessa mesma passagem, ele acrescenta, ele diz que aquele homem, quando Lucas narra esse episódio, Lucas diz que aquele homem estava possuído com lepra e coberto totalmente de lepra. Lucas diz que era um homem coberto de lepra. E o que isso significa, meus irmãos? Significa que aquele homem estava vivendo o último estágio daquela doença. Após esse período, só lhe restaria a morte. E aquele homem, sabendo daquilo que lhe aconteceria, ele decidiu, com muita fé, com muita ousadia, se aproximar de Jesus de uma forma propositiva, de uma forma intencional. Ele sabia o que ele pretendia com o Senhor Jesus, e ele sabia que talvez aquela seria a única chance que ele teria. E diz o texto que ele o adorou. Percebam nessa atitude como fica evidente que aquele homem reconheceu a autoridade que o Senhor Jesus tinha. Aquele homem, de alguma maneira, ele reconheceu que o Senhor Jesus não era simplesmente um homem comum, mas era alguém especial. E ele reconhece a autoridade de Cristo, e ele se aproxima do Senhor demonstrando uma profunda reverência. Ele se ajoelha no chão e ele o adora. O mesmo Lucas, lá no capítulo 5, versículo 12, ainda tratando esse mesmo episódio, ele diz que aquele homem colocou o rosto na terra como um sinal de humilhação. Agora percebam, meus irmãos, aquele homem acometido de lepra, no último estágio da doença, aquele homem, ao se deparar com Jesus, ele se lança aos pés de Cristo, mas ele não profetiza, ele não determina, ele não ordena, como é ensinado em muitos lugares. Aquele homem o adora, porque ele sabe que ele não tem condições nenhuma de exigir qualquer coisa que seja do Senhor. Então ele simplesmente o adora de todo o coração. Ele não duvida do poder de Deus. Naquele instante, a sua atitude demonstra que aquele homem sabia que, independentemente da vontade que o Senhor teria a respeito dele, se o Senhor quisesse, a vida dele seria completamente transformada num único instante. De modo que a pergunta agora não é se Jesus pode. O que ele refletiu é se Jesus quer. Entendem isso, meu irmão? Ele não duvida da capacidade de cura que o nosso Senhor tem. A questão aqui é se o Senhor quer curá-lo. E é assim que ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E nesse momento, então, meus irmãos, nós temos aqui uma das demonstrações de fé mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. Talvez ao lado do episódio do centurião romano. Mas o fato é que aquele homem se humilha diante do Senhor Jesus, reconhecendo as suas condições totalmente deterioradas. Ele sabe a fundo quem ele era e a posição em que ele se encontrava. Ele se apresenta diante de Cristo sem nenhuma reivindicação, sem nenhum mérito próprio. Ele completamente se desnuda, no sentido figurado, evidentemente. Ele se desnuda de toda vaidade, de qualquer tipo de pensamento acerca de algum mérito diante de Deus. Ele simplesmente se submete de uma maneira humilde à vontade do Senhor. Como alguém que, em outras palavras, se dirige a Deus e fala: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida, mas seja lá o que o Senhor tiver para mim, faça de mim tudo aquilo que te aprouver, Senhor. E se a tua vontade para mim for a morte, que assim seja, desde que a minha vida glorifique o Senhor. Foi nesse espírito que esse homem se entregou, foi nesse espírito que esse homem se colocou diante de Deus.
E nós aprendemos também que a verdadeira demonstração genuína de fé é aquela em que o indivíduo se submete de maneira espontânea e muito humilde aos pés do Senhor, reconhecendo que Ele tem todo o poder para transformar, que Ele tem autoridade para fazer o que Ele bem entender. E aquele homem compreende isso. E a história vai continuando. Olha o que diz o versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Mais uma vez eu digo, o que nós temos aqui é um dos relatos mais especiais do Evangelho, meus irmãos, porque Marcos, retratando acerca desse episódio, escrevendo acerca desse mesmo episódio, ele diz que o Senhor Jesus ficou profundamente compadecido ao se deparar com aquele homem. Mateus, ele é mais direto no seu relato, mas os outros evangelistas nos dão um pouco mais de detalhes para a gente compreender de uma forma mais profunda o que está acontecendo aqui. E ao dizer que Jesus se moveu, que Jesus estava profundamente compadecido, isso nos mostra o sentimento que se apoderou de Jesus para com aquele homem. O Senhor Jesus, ao contrário do que todos ali fariam, o Senhor Jesus não fugiu daquele homem. O Senhor Jesus se aproximou ainda mais dele. Enquanto todos certamente evitariam tocar naquele homem leproso, aquele homem caindo aos pedaços, o Senhor Jesus faz exatamente o contrário. O Senhor Jesus se aproxima dele, demonstrando o seu amor para com os necessitados, demonstrando a sua misericórdia para com a condição humana, especialmente daquele homem. E o Senhor Jesus, então, ele literalmente quebra um tabu. O Senhor Jesus literalmente ele rompe de uma maneira definitiva com todas as expectativas sociais implantadas na consciência da população daquele tempo. O Senhor Jesus age diferente. Mateus, ele simplesmente poderia ter dito: e o Senhor Jesus o curou. Mas ele acrescenta algo que pouca gente percebe a importância disso. Mateus diz que o Senhor o tocou. E esse toque do Senhor Jesus, ele é muito significativo. Porque primeiro o Senhor Jesus toca, depois o Senhor Jesus cura. E o que isso significa? Significa que o Senhor Jesus está sempre disposto a se aproximar de todas as pessoas, até mesmo daquelas em que a maioria procura evitar. Nos braços de Jesus cabe o mais repugnante das criaturas. O Senhor Jesus está sempre a acolher todos aqueles que a sociedade coloca de escanteio. O Senhor Jesus está disposto a amar todos aqueles que são odiados. O Senhor Jesus está sempre disposto a mudar a vida daqueles que se entregam de maneira humilde e confiante naquilo que Ele pode fazer. O Senhor Jesus, Ele não age segundo a maioria dos homens. O Senhor Jesus não repudia a condição física daquele homem. O Senhor Jesus não fica com nojo. Mas o Senhor Jesus se compadece. E como nós vimos aqui, o toque precede a cura, mostrando para a gente, meus irmãos, que o amor de Cristo supera qualquer tipo de exclusão. O amor de Cristo é demasiadamente constrangedor para o homem no seu estado de mais profunda miserabilidade. Nós precisamos confiar nesse amor. Nós precisamos confiar na misericórdia que Ele tem com os homens. O Senhor Jesus jamais rejeita quem se aproxima dele da maneira correta, com quebrantamento, com humildade. O Senhor Jesus demonstra profunda compaixão por todos aqueles que padecem e sofrem, por todos os desesperançados. O Senhor Jesus está sempre disposto a dar para o indivíduo
uma nova oportunidade. E é o que nós vemos aqui. Enquanto todos se afastavam daquele leproso, Cristo se aproximou dele e disse: fica limpo. É o que nós vemos ainda aí no versículo 1. Fica limpo. Ou seja, no mesmo instante, a cura surge na vida daquele homem. No mesmo instante, a lepra, no seu estágio mais avançado, desaparece por completo. Sem tratamento, sem espera, sem período de recuperação. É imediatamente que a coisa acontece. Porque quando Jesus toca, alguma coisa acontece. Quando Jesus toca, tudo muda. E é isso que nós precisamos aprender, meus irmãos, que o poder de restauração de Cristo é total e imediato. Esse é o Senhor que nós servimos. E nós precisamos cada vez mais ter isso cada vez mais pulsando em nosso coração. Nós não podemos esquecer das características, do poder e da autoridade que o nosso Senhor tem. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Mas o texto avança. Nós já vimos que Jesus curou aquele homem de uma maneira imediata. Agora, reflitam todos comigo. Naquele tempo a lei isolava o indivíduo pelo fato dele ser um leproso. A lei condenava aquele homem a viver no abandono, no desprezo, tendo que lidar em vida com a saudade dos seus entes queridos, dos seus amigos. A lei fazia com que aquele homem impuro vivesse isolado, mas Jesus manifesta amor e graça que purifica e transforma a condição daquele homem. O Senhor Jesus muda tudo. E o Senhor Jesus, ao contrário do que se dizia, o Senhor Jesus não ficou impuro quando tocou num homem impuro. Antes, o Senhor Jesus purificou aquele que estava impuro. Sempre quando Ele toca, e eu torno a dizer, alguma coisa acontece, porque a santidade de Cristo, a pureza de Cristo supera em muito tudo aquilo que o pecado, que a podridão, que a impureza pode causar em qualquer pessoa. A pureza de Cristo supera a capacidade de contaminação daquela doença. E o que nós podemos aprender até aqui, meus irmãos, até esse primeiro ponto desta passagem bíblica tão curta, mas ao mesmo tempo tão rica em conteúdo? Nós devemos aprender que a lepra, ela é um símbolo forte do pecado, da condição dos homens perante Deus. A lepra representa de uma forma simbólica muito profunda e muito adequada também o estado de miserabilidade em que a humanidade se encontra diante de Deus. Guardadas as devidas proporções, os nossos pecados é um tipo de lepra. Porque os nossos pecados nos afastam do Senhor, assim como a lepra afastava o indivíduo de todos. A lepra, como um símbolo do pecado, ela tem um poder muito contundente de nós entendermos o significado disso tudo. Era assim que nós estávamos antes do Senhor nos resgatar. O apóstolo Paulo fala em Efésios no capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos completamente afastados de Deus. Mas sempre é o Senhor quem se dirige a um homem demonstrando amor e graça. E quando a gente compreende isso, meus irmãos, quando a gente compreende que os nossos pecados é que nos afasta do Senhor, e ao tomarmos conhecimento disso, nós lembramos que é sempre o Senhor que se dirige ao homem. Quando nós temos essa certeza de que esse amor de Deus que nos abraçou, de que é essa graça divina que nos abraçou, nós temos a convicção cada vez mais forte de que absolutamente nada nos arrancará das mãos do nosso Senhor.
Porque o amor de Deus nos abraçou. Porque a graça de Deus foi aplicada em nosso coração. E é justamente por isso que somos salvos. Agora, quando a gente se conscientiza disso, nós aprendemos também que, na verdade, não existe mérito nenhum em nós. Tudo vem de Deus. É Deus quem se dirige ao homem para salvá-lo, como eu já disse. Da mesma maneira, quando nós aprendemos isso, nós sempre iremos nos dirigir ao Senhor com toda a humildade, porque nós sabemos que nós não temos nenhum mérito diante dele. Por isso que uma postura arrogante é completamente inadmissível no meio do povo de Deus. O povo de Deus precisa ser reconhecido pela sua humildade, pela sua simplicidade. E simplicidade eu estou dizendo na condição de estado de espírito. Não estou dizendo de alguém que não tem um chinelo para pôr no pé. Não estou me referindo a essas coisas. Estou me referindo a tudo aquilo que brota do coração do indivíduo. Um cristão, sabendo que foi salvo pela graça, ele precisa ser uma pessoa humilde e simples. Porque ele sabe que se não fosse a graça de Deus, ele também estaria perdido. É isso que nós precisamos aprender. Quando nós compreendemos que o nosso estado anterior se assimilava, espiritualmente falando, à lepra, nós aprendemos como o amor de Deus é grande para conosco, como o amor de Deus nos constrange. Mas o texto nos ensina uma segunda lição. Se nós aprendemos que para nos aproximarmos de Deus, para que tenhamos uma vida completamente transformada, nós vimos que a primeira lição é que nós devemos reconhecer a nossa atual condição e nos aproximarmos dele com fé. Mas a segunda lição que o texto nos apresenta para aproximarmos de Deus de maneira adequada é que nós precisamos nos tornar uma testemunha do poder e da graça de Deus. Portanto, a segunda lição que o texto nos apresenta, eu repito aqui, torne-se uma testemunha do poder e da graça de Deus. Isso nós vemos aqui no versículo 4. Então, olha o que diz o versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, percebam, aquele homem havia acabado de receber a cura, mas após receber a cura, isso precisava ser revertido em obediência, e é assim que esse homem faz. Portanto, se tornar uma testemunha do poder e da graça de Deus, faz com que você aprenda a que, à medida em que o milagre acontece na sua vida, à medida em que as bênçãos chegam até você, você precisa também converter tudo isso em obediência a Deus, obediência imediata à vontade do Senhor. Depois da cura recebida, aquele homem não simplesmente virou as costas para Jesus e saiu correndo, pulando, querendo abraçar os seus entes queridos. Aquele homem não se comportou de uma maneira desequilibrada, ainda que com justificativas. Aquele homem entendeu que o próximo passo agora era obedecer. E o Senhor Jesus disse: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Nós precisamos nos lembrar que tudo isso aconteceu no início do ministério de Cristo. O Senhor Jesus tinha acabado de descer do Monte das Bem-aventuranças. O Senhor Jesus tinha acabado de descer do monte, ele estava sendo seguido por uma multidão, de modo que qualquer tipo de divulgação antecipada daquilo que ele fazia e daquilo que ele falava poderia atrapalhar o seu propósito de uma maneira completa. Porque
Qualquer pessoa que se aproximasse de Cristo por curiosidade, o que certamente era isso que aconteceria se aquele homem saísse divulgando para todos, provavelmente aquelas pessoas não ouviriam as palavras de salvação, as boas novas do Evangelho de uma maneira completa. Quando Jesus disse, olha, não conta nada a ninguém, o que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que, olha, não vamos precipitar. Não vamos nos precipitar. Vai, conta ao sacerdote, porque naquele tempo eram os sacerdotes que validariam a cura de uma pessoa leprosa. E também era a responsabilidade dos sacerdotes reintegrar esse indivíduo na sociedade. Então o Senhor Jesus falou, olha, vai primeiro lá e cumpre aquilo que determina a lei de Moisés. E veja como o Senhor Jesus é sábio. Quando aquele homem se dirigisse à medida que esse homem se dirigisse até os sacerdotes, ele seria examinado. E inevitavelmente os sacerdotes iriam comprovar que de fato aquele homem foi curado. E eles iriam querer saber quem foi que curou aquele homem. E aquele homem ia dizer, foi Jesus. Logo, os sacerdotes teriam a obrigação, o dever moral diante de Deus, de reconhecer que o próprio Senhor estava operando por meio de Jesus. Então, não é à toa que o Senhor Jesus dá essa ordem para aquele homem. Vai até o sacerdote, se apresenta a ele, mostra-te ao sacerdote e faz para fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porque o Senhor Jesus sabia que é somente o atestado clínico dos sacerdotes é que faria com que o povo reconhecesse que aquele homem de fato havia sido completamente curado e que passou a ter a vida completamente transformada. Veja, meus irmãos, já nos encaminhando para o fim da mensagem, concluindo a mensagem dessa noite, essa narrativa tão curta, mas ao mesmo tempo tão rica em detalhes e em significados, ela não se trata apenas da cura de um homem doente. Essa narrativa, esse episódio na história do Senhor não diz respeito única e exclusivamente a um homem leproso. Isso nos ensina muito mais. Isso aponta para algo muito maior. Isso aponta para as boas novas do Evangelho, porque essa era de fato a natureza do Evangelho, onde o Senhor Jesus sempre se dirige aos pobres e necessitados, onde o Senhor Jesus não rejeita aqueles que se aproximam dele de uma maneira humilde e quebrantada, onde o Senhor Jesus abraça e acolhe todos aqueles que a sociedade põe para fora, todos aqueles que a sociedade exclui. O Senhor Jesus é aquele que está o tempo todo de braços abertos, pronto para acolher aqueles que se dirigem a Ele de uma maneira humilde. Isso demonstra a natureza do Evangelho, porque é isso que o Evangelho também é. E essa história também, em alguma medida, ela tem um significado muito maior, porque ela aponta também para a obra de redenção de Cristo. Pois o nosso Senhor, sendo santo, mesmo tendo vivido sobre essa terra, o pecado não foi capaz de contaminá-lo. Ainda que ele tivesse que conviver entre homens falhos e pecadores, nada disso teve o poder de contaminar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em alguma medida, esse relato também aponta para a grandiosidade dessa obra de redenção. Cristo, mais uma vez eu digo, não foi contaminado pelo pecado. Pelo contrário, Ele a venceu. Ele o venceu, melhor dizendo. Ele venceu o pecado. Então, outra coisa que nós precisamos aprender nessa história que vimos aqui. Nós aprendemos também que devemos nos aproximar de Jesus para termos uma vida verdadeiramente transformada. Mas de que forma? Esse foi o tema da mensagem. Mas de que forma nós devemos fazer isso? De que forma nós devemos nos aproximar de Jesus?
Nós tratamos aqui, reconhecendo a nossa real condição e nos aproximarmos dele com fé. E a segunda lição que o texto nos ensina, como que nós devemos nos aproximar de Jesus para termos uma vida completamente transformada. Nós precisamos nos tornar testemunhas do poder e da graça de Deus. A partir do momento que nós recebemos o toque de Cristo, a nossa postura diante da vida precisa ser outra. Exige um testemunho da nossa parte. Exige uma disposição em obedecer às palavras do Senhor. Nenhum milagre é um fim em si mesmo, mas todo milagre que Cristo faz na vida de alguém, toda obra de redenção que Cristo faz na vida de alguém, tem um propósito muito mais amplo. É fazer com que a pessoa que foi agraciada se torne mais um arauto das boas novas do reino. Que essa pessoa se torne um propagador desse evangelho da paz. Por isso, quando recebermos o toque do Senhor Jesus, quando recebermos a cura do Senhor Jesus, o próximo passo é nos tornarmos testemunhas de tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. E como eu já disse aqui, a lepra, ela é um símbolo também do pecado. Ela é uma figura do pecado. Assim como um leproso não poderia se purificar sozinho, um pecador também não pode conseguir a redenção por si mesmo. Um pecador não pode obter a salvação pelos próprios méritos. Porque a palavra do Senhor nos diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. O padrão de Deus é demasiadamente elevado. De modo que até mesmo o homem com o comportamento mais exemplar do nosso meio não consegue obter mérito suficiente para alcançar o padrão de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da mesma forma que um leproso não consegue se purificar, um pecador também não consegue obter a salvação por si só. E essa expressa exatamente a condição da humanidade. Outrora nós estávamos também acometidos pela lepra do pecado. Outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Nós também éramos espiritualmente impuros e incapazes de purificarmos a nós mesmos. Mas louvado seja Deus, que o Senhor Jesus nos preparou uma obra tremenda. Aquele homem que andou sobre esse mundo, que andou sobre essa terra de uma maneira irrepreensível, aquele homem puro, se fez impuro em nosso lugar. Aquele homem, para nos salvar, ele não apenas esticou e tocou a sua mão em nós, antes ele abriu seus braços e recebeu sobre si toda a maldade que estava destinada aos pecadores. O Senhor Jesus, ele permitiu ser elevado até aquela cruz e recebeu o castigo que nos trazia a paz. E pelas suas pisaduras é que somos sarados. Aquele homem santo, irrepreensível, perfeito, se fez imperfeito e padeceu como o mais miserável dentre os homens, para que nós pudéssemos ter a nossa relação com Deus restaurada, para que nós não vivêssemos mais de uma maneira isolada em relação a Deus, mas que nós pudéssemos agora, mediante a obra redentora de Cristo, tivéssemos paz e comunhão com Deus. Hoje nós temos livre acesso e ousadia para entrarmos no trono da graça, para acessarmos a sala do trono, porque o Senhor Jesus possibilitou que nós tenhamos esse acesso. Meus irmãos, conhecendo tudo isso que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, nós iremos compreender que temos muitos motivos para amá-lo cada vez mais. O amor do Senhor Jesus para conosco é maior do que tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. É maior do que tudo aquilo que o mundo tem para dar. O amor do Senhor Jesus é inegável. O amor do Senhor Jesus é grande.
Meus irmãos, eu ainda não conheço todos vocês. E eu sei que essa mensagem é transmitida, de modo que eu não sei aonde isso pode chegar. Mas eu preciso dizer aqui, talvez alguém que esteja nos ouvindo, aqui ou em outro lugar, talvez essa pessoa esteja se sentindo rejeitada. Talvez essa pessoa esteja se sentindo moralmente envergonhada. Talvez você esteja se sentindo completamente distanciado de Deus, espiritualmente morto, espiritualmente impuro. Talvez por conta do estilo de vida que você vive, ou por conta de tudo aquilo que você fez no passado. Mas eu tenho a dizer essa noite que o Senhor Jesus continua o mesmo. O Senhor Jesus continua disposto a amar. O Senhor Jesus continua disposto a acolher. Para isso, basta se aproximar dele com fé, com o coração quebrantado e de uma maneira humilde, reconhecendo a sua atual condição. Se você se sente assim, olhe então para o nosso Cristo ressurreto, aquele que não hesita em amar, aquele que não hesita em acolher todos aqueles que se dirigem até Ele. O Senhor Jesus disse numa determinada ocasião que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, meu irmão, lembre-se, a igreja precisa adotar essas mesmas características. Talvez você seja abençoado pelo fato de ter sido resgatado por Cristo. Mas lá fora ainda existem muitas pessoas que também estão leprosas espiritualmente falando. Então cabe a cada um de nós agirmos da mesma maneira. Da mesma maneira como Cristo se aproximou de quem todos queriam fugir, nós precisamos agir da mesma forma. Lá fora há muitos rejeitados. Lá fora há muitas pessoas viciadas em drogas, em álcool. Lá fora existem muitas pessoas que talvez estão encarceradas em pecados ou, literalmente falando, em prisões. Pessoas marcadas por um passado terrível. Mas da mesma maneira que o Senhor Jesus não rejeitou, nós precisamos agir dessa forma e não devemos rejeitar a ninguém. As pessoas precisam encontrar no nosso abraço a guarida quando eles estiverem pedindo socorro. As pessoas precisam encontrar em nós um aspecto do amor de Deus, uma partícula do amor de Deus. E isso é responsabilidade nossa. Portanto, que o Senhor nos ajude a sermos assim também, como o Senhor Jesus fez e foi. Que o Senhor nos ajude a não rejeitarmos a ninguém, mas que tenhamos cada vez mais um coração acolhedor, um coração sempre disposto a amar aqueles que a sociedade quer rejeitar. Que essa palavra encontre um lugar no seu coração e que o Senhor Jesus nos ajude a sermos não somente ouvintes, mas também praticantes da obra, praticantes da palavra. Vamos nos dirigir a Deus numa oração.